a qual eu vim fazer um tratamento espiritual. Gosto sempre de refrisar isso porque é uma realidade. O palestrante não vai ensinar para ninguém, não vem dar aula, é um tratamento espiritual. Tamanha necessidade de evolução, de aprendizado, de renovação, de transformação moral para melhor. O tema que eu trago hoje, você anunciou pro pessoal? Anunciei. No grupo. Isso. É do Ceifa de Luz, uma mensagem de Emmanuel, intitulado O Melhor para Nós. E eu tenho observado uma tendência muito grande das casas espíritas nesse atual momento frisar muito o tema do perdão. Veja que há pouco tempo nós falamos sobre o perdão aqui, né? Porque acredita Jesus que muitas almas na Terra já estão mais flexíveis, mais quebrantadas. Já foram várias e várias reencarnações sofrendo os relacionamentos, em detrimento à mágoa, à animosidade, né? O ressentimento, o rancor, o ódio, não é? Então chega numa reencarnação, nós estamos cansados. Cansamos de pagar o mal com o mal. Cansamos de nos vingar. Cansamos daquilo que nós aprendemos de milênios. Olho por olho, dente por dente. Então a gente tem sentido que nós, principalmente, que fomos trazidos ao Espiritismo, temos um vínculo reencarnatório muito grande com as questões do perdão. Se a gente pudesse imaginar esse grupo de espíritos encarnados aqui, vocês têm noção de quantas coisas nós estamos reparando por estar num grupo evangelizando e juntos no mesmo sentido? Almas pendentes, almas endividadas, almas que já brigaram, já traíram, já prejudicaram, hoje trabalham conjuntamente com o Cristo no teu Evangelho. E quando a gente fala de perdão, gente, onde é o melhor, o mais adequado local para se tratar? Para dar conta de vencer essa imperfeição, porque o nosso orgulho ainda é tão grande, o nosso egoísmo ainda é tão difícil, né? Como eu posso dar algo de bom a quem me deu algo ruim, a quem me prejudicou? Então, onde é o lugar mais assertivo para a gente aproximar da possibilidade de abrir mais o coração, de quebrantar as muralhas dessa mágoa, desse orgulho, dessa prepotência, dessa arrogância? Aqui. Pode observar que quando adentramos aquele portão e a gente vem para cá, a nossa vibração muda de tal modo que é perceptível. Olha o quanto nós ficamos mais pacientes para escutar, mais amáveis para interiorizar o Evangelho. Não é assim? Tem gente que acha que é falsidade, mas não é. É porque a gente acessa o nosso melhor lado, o nosso lado luz. Sem contar a emanação de sintonia espiritual que agora está junto de nós. Imagina a torcida assim, nossa, veio essa lição nessa terça-feira. Os amigos espirituais vão acoplar a nós e dar uma assistência assim fenomenal. Tão grandiosa que se o nosso algoz entrasse por aqui, bem provável a gente teria suporte para olhar com compaixão e até mesmo abraçar. Então, é o melhor lugar para tratar. Não que lá fora não seja possível, mas é mais difícil. Aliás, tudo lá fora é mais difícil. Por isso nós precisamos tanto na casa espírita. Eu falo tanto isso. Por que da casa espírita? É uma grande oficina de trabalho. É um grande pronto-socorro espiritual. E para mim, particularmente, não tem como mais não se vincular.
Amanhã estarei lá no Maria Lobato. Adivinha o tema que eles me mandaram? Reconcilia com teu adversário o mais depressa possível. Então amanhã estou eu lá falando sobre reconciliação. Imagina, Deus deve dizer, se escapou agora, não der um jeito na vida dele, não tem jeito. É degredo. Não é, gente? Porque o perdão é maravilhoso, gente. É uma bênção. E aqui eu quero mencionar, em particular, o capítulo 9, que discorre ali toda a transição planetária, resumida e destacada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Já adianta vocês, o perdão nos gera uma grande herança. Uma grande herança. Acreditemos nisso. Porque nos liberta. Algemados que estamos e já nos ocorreu tantos algemamentos, né? Ao longo de milênios. Estamos tão entranhados, vinculados a tantos por essas algemas. Porque essas algemas, elas contêm algo assim muito magnético. Mas que não é salutar. Porque essas algemas, elas contêm ódio, mágoa, raiva, ressentimento. E isso prende muito. Isso não liberta. O amor, sim, o amor liberta. Então, herdar essa terra, nós temos um grande passaporte através do perdão. E é a maior caridade. Tanto é que ela é colocada justamente no capítulo 9. No item da paciência. Nós já estudamos. E lá é colocado, dar a esmola é a caridade fácil. É tão fácil dar uma esmola. É tão fácil. Que às vezes a gente não usa nem do sentimento, nem do coração para fazer. É a caridade mais fácil. Mas o Espírito Instrutor nos coloca ali também, após dizer que a esmola é uma caridade fácil, ele nos coloca que há uma muito penosa, ele usa esse termo, penosa, mas muito meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho como instrumento do vosso sofrimento e colocar à prova a paciência. Analisando, é penosa mesmo. É uma tarefa difícil. Por isso que às vezes leva anos. Para alguns, leva uma reencarnação inteira. Mas de sofrimento, de prisão, de desajuste. E é interessante quando a gente vê ali o Espírito colocar, perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Há quem pensa assim, não, mas Deus, hein? Bacana, hein? Colocou aquele que me prejudicou, aquele que trai, aquele que é desonesto, aquele que injuria, aquele que me desestrutura. Nós na doutrina espírita entendemos o que o Espírito Instrutor está falando. Deus coloca no nosso caminho, Ele permite que nós atraiamos todos aqueles às quais temos vínculos espirituais. É da lei. É nesse sentido que Deus coloca. Se você hoje prejudicar uma pessoa, você já agregou mais um para Deus colocar no seu caminho. Percebe? Mais cedo ou mais tarde. Não adianta. É da lei. Porque a gente tem uma impressão assim, não, se eu perdoar, eu vou isentar a criatura de reparação? Isso não é possível. É muita prepotência achar que o nosso perdão tem esse poder todo, né? De isentar o outro de reparar. Não temos. O que faz o perdão é me libertar. E eu aprendi uma coisa mais profunda. Que quem nos dá o alvará da libertação não é nosso pela nossa atitude. É do próprio Deus. Por isso o primeiro item do Evangelho é perdoar para que Deus, no capítulo 10,
Perdoai para que Deus vos perdoe. Muitas das vezes a gente não compreende, acha que Deus está magoado, está ressentido. Ele precisa nos perdoar. O perdão ali, entendido, é a liberdade, a leveza, é uma vida nova. É as bênçãos e graças que nos chegam, indubitavelmente, porque nos desvinculamos daquele que nos prendia. Pode ver como a vida não flui quando estamos carregados de ódio, animosidade, ressentimento, do não perdão. Não flui. Então esse perdão de Deus, a gente nota até a renovação para uma nova existência. Tudo muda. Aquele a quem se perdoou, talvez você nem vai deparar com ele, porque os caminhos agora foram libertos. Só que Emmanuel, nessa lição, aí entrou algo que mexeu muito comigo, né? O melhor para nós, que justamente ele nos faz refletir sobre um modo de olhar para o outro. Porque a dificuldade nossa em perdoar é porque eu sempre estou olhando, não, fez isso comigo, me magoou, ah não. E vai carregando isso, olhando sempre, através do nosso egoísmo, para a gente. Pode ver. Quase sempre uma questão de relacionamento, qualquer questão, a gente sempre olha para a gente. Dificilmente a gente acessa o nosso olhar de misericórdia, de piedade para o outro. E é isso que Emmanuel nos traz. Extraindo de Mateus, do capítulo 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É o que, de uma maneira muito resumida, São Francisco de Assis nos fala na prece. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Tão próximo na prece que uma coisa leva a outra. Porque eu preciso ceifar, matar muito do meu egoísmo, do meu orgulho, do meu olhar somente para mim. É a morte espiritual, moral da criatura. E Emmanuel coloca: ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. As dificuldades, não nossa, mas do outro. Ninguém tem essa capacidade. Como é que eu vou medir? E olha as criaturas que estão hoje nos nossos relacionamentos. Você sabe medir a dificuldade dele? Você consegue? Um espírito milenar de quantas reencarnações, carregando uma bagagem? Nós somos muitos. As reencarnações são solidárias, nós sabemos. Uma está ligada à outra. Você consegue medir a dificuldade do outro? Emmanuel começa aí, nos fazendo olhar a dificuldade do outro. Não nós. Nos sentirmos vitimados, prejudicados. E continua. Aquele que a nosso ver nos terá ferido, estaria varando esfogueado obstáculo. Carregam essas pessoas muitos obstáculos. Obstáculos que nós já vencemos. Por estar na doutrina, nós já superamos vários obstáculos. Que muitos que estão aí relacionando com nós, no dia a dia, ainda não conseguiram. Então a compreensão é muito diminuta acerca de muita coisa. E aqui Emmanuel coloca algo interessante, que nas nossas relações é necessário analisar, porque muitas das vezes eu vou me transformar em credor de apoio, que em devedor de atenção. Aprofundando isso, chama como credor de apoio e devedor de atenção. Quando a gente é magoado, pode observar, a gente exige muita atenção, né? Parece que o nosso caso é o único
tem que ter prioridade. E a gente quase sempre leva essa prioridade para todo mundo. Você viu o que o fulano me fez? Deixa eu contar, vem cá. E vai. Aí você vai na outra oportunidade, né? Você precisa de ver o que eu estou passando. E a proposta de Emmanuel é nos transformar em credor de apoio. É fácil a gente trazer um exemplo do Cristo, né? O apedrejamento da mulher adúltera. Existe uma grande massa querendo atenção. Mas uma necessitando de apoio. De um credor que seja. E foi o que aconteceu. Percebe? É esse olhar que Emmanuel vem nos fazer olhar. Mais que atenção em relação às nossas questões, nos tornarmos credor de apoio para aquele que ainda é falho, ignorante. E eu comecei a aprender isso. E quando me chegou essa lição para estudar, porque esse tema foi pedido a mim ontem no Missão e Luz, como é que Jesus trabalha a gente, né? No final de semana, eu tive uma chateação com uma pessoa que foi muito mal educada comigo. Mas muito mal educada. E eu fiquei cabreiro, gente, eu fiquei assim, mas não é possível. Ainda bem que eu silenciei com a atitude da pessoa. Aí quando veio essa lição, não. Aquela pessoa precisa que eu seja um credor de apoio. Mas você vai apoiar a atitude dela? Não. Eu vou apoiar a debilidade dela, a fraqueza emocional e espiritual dela, a imperfeição dela. Vocês estão entendendo, gente? É esse olhar. Porque Emmanuel está nos falando o seguinte: se eu não conseguir olhar de uma maneira piedosa, com misericórdia, é impossível perdoar, gente. Não tem como. E eu vou lembrar o título. O melhor para nós. Acredite. E não para. Aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente se encontram de tal maneira fixados à tribulação, que no fundo sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Então, sofrem muito. Tem muita tribulação. Você pensa assim, não, se a pessoa fez isso, você não está nem não. Ela está acostumada a fazer isso, você faz direto. Aí a gente julga, quer apedrejar, sem analisar aquilo. No fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas. Sofrem porque, eu não acabei de citar, se você magoar alguém, se você prejudicar alguém, se você trair alguém, você já arrumou mais um agregado para Deus colocar o sofrimento à sua frente e colocar à prova a sua paciência. Não sofre. A gente acha que não sofre. E é muito simples entender isso. Nós temos o germe de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos criados para amar. Tudo contrário à lei de Deus é prejudicial. Não está no que eu falarei amanhã? Não é? Reconcilia com teu adversário o mais depressa possível, pois será levado à prisão. E não sairás da prisão enquanto não quitar ceitil por ceitil, até que seja feita a justiça de Deus. Então é ceitil por ceitil. E Emmanuel fala: quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda? Assustado no sentido de ter parado. Igual você assustar um chefe, né? Não deixa cair não. Esse termo.
Saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá parado a própria queda sobre a força compulsiva da tentação? Quantos não são tão tentados? E eles não dão conta de paralisar a própria queda. Já pensamos nisso, gente? Olha a reflexão que Emmanuel nos faz. Sentir. É difícil. Basta imaginar pra gente. Quantas coisas que a gente é tentado aí que a gente não dá conta de superar. É um punhado, não tem? Então essas pessoas também. Essas pessoas têm muitas questões difíceis de superar. Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido, conturbado, obsesso ou doente? Então, quando a gente receber um agravamento, alguém nos prejudicar, causar algum mal a nós, a análise é: será que ele está lúcido, obsesso, perturbado ou doente? Porque um desses quatro vai estar. E isso corresponde à própria ação da pessoa, tanto quanto a da gente. Porque é engraçado que quando a gente fala de perdão, né, a gente sempre acha que a gente está no lado que a gente tem que perdoar. Não é assim? Ué, será que a gente não se encontra no lado que a gente tem que pedir perdão ou alguém tem que perdoar a gente? Todo estudo de perdão, a gente está sempre do lado que tem que perdoar alguém. Essa é a questão. Quantas vezes nós temos que pedir perdão? Muitas vezes. E aí, Emmanuel encerra. Compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio. E que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção, para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Essa é a lição, gente. Eu costumo falar o seguinte: se ela chega para a gente, podemos ter certeza que nós temos coisas a resolver. Com entes queridos, com pessoas que estamos agora, nesse momento, reencontrando, na casa espírita. É muito comum. E aqui nos pede Emmanuel o esquecimento do mal, que é o que fala no Evangelho. O que é esquecer o mal? É realmente deixar para lá. Não dar vazão para aquilo. Porque é através do esquecimento do mal que eu reconheço se realmente eu perdoei. Quando eu lembro, está na minha memória, mas aquilo não me afeta. Porque esquecer o mal no sentido cerebral, em que eu não lembro de jeito nenhum, só se você tiver Alzheimer. Não é isso que se pede. Vamos lembrar da pessoa, do momento, do ocorrido, e aquilo não mais nos afetar. Essa é a proposta. E quem vai imaginar que já nós estamos sendo preparados para algo que está nos esperando, naquilo que Jesus, aquele Espírito de luz, nos fala no capítulo 9 da paciência. Perdoar aqueles que Deus colocou em vosso caminho. Será que a gente tem noção de quantos espíritos ainda vão ser colocados no nosso caminho? E Deus já nos dando a possibilidade, não só da ação, mas da reação. Nos preparando, gente. Aqui é um cursinho preparatório. A prova está ali. E é por isso que eu trouxe também, para agregar no estudo, essa obra Fonte Viva. Porque quando a gente imagina na crucificação de Jesus, difícil para ele, né? Não, melhor, difícil para nós, né? Aquele soldado longínquo chegando assim com a lança. Ah, tá sofrendo um pouco, né? Deixa eu perfurar ele.
Jesus estava justamente olhando aquelas criaturas como Emmanuel nos aponta aqui, ó, os doentes, obsessos, analisando o quadro espiritual daquela massa. Só que ele ia além. Tão além que levou ele a falar assim, ó, perdoai, Pai, porque não sabe o que faz. Mas peraí, uma pessoa que pega uma lança, finca no outro que está lá crucificado, não sabe o que faz, não? Olha a profundidade desse ensino, porque era muito além do que saber acerca do ato. Olha só. Inclusive, a lição se chama Se Soubéssemos. Perdi aqui, espera só um minutinho, gente. Se Soubéssemos. Justamente essa lição de Emmanuel, extraída aqui no Fonte Viva, que a gente vê em casa, é a lição 38. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, vamos observar o apontamento de Emmanuel com a nossa vivência hoje. Se o homicida, está assim de homicida, os quadros no Brasil, em termos de percentual de homicídio, é maior do que na guerra Irã e Israel, Ucrânia e Rússia. Vocês têm ideia de homicídio no Brasil. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Ele sabe que está matando, que está exterminando. O que ele desconhece é o tributo de dor que a vida lhe cobrará. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, porque aquele que calunia, né, vai ter um acerto de conta com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. É forte, né? Tá caluniando geral aí, só falando aquele. Tá achando que não vai ter acerto de contas. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Quanta gente desertando do bem hoje em dia, em detrimento ao materialismo, ao egoísmo, à posse, ao poder. É isso. Desertou do bem. Se ele soubesse as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. E às vezes a gente deixa de fazer o bem porque recebeu a ingratidão. Por isso que o Evangelho nos fala, aquele que tem disposição para o bem tem que ter coragem também para a ingratidão. Benefícios pagos com a ingratidão. Tem um tema só sobre isso no Evangelho. E aqui fala, se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração. Imagina a amargura. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere
e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então não é saber em relação ao que está cometendo, mas estão sem saber, rendendo às sugestões do mal. É profundo, não é, gente? Então a gente vê que a doutrina espírita, gente, ela nos abençoa demais com esse conhecimento. Só que ela não nos cobra nada, mas espera tudo de nós. E sempre nos fazendo perseverar nesse conhecimento, nessa dedicação. Eu lembro de certa vez que eu falando sobre perdão, numa casa espírita muito humilde, muito simples, no interior aqui de Minas, e uma senhorinha dos seus 85 anos, atenta, ela parece que viajava enquanto eu falava, voltando ao seu passado. E quando eu acabei minha fala, ela chegou a mim: meu filho, escutei tudo que você disse, entendi tudo, mas eu preciso de ajuda. Ela me contou o caso dela, mais de 20 anos sem conversar com o filho, com a nora, com os netos, em detrimento à animosidade do passado. E eu me prestei para ajudar. E ela me pediu que eu levasse ela na casa dos parentes. Porque ela foi tão tocada naquele momento por aquelas palavras do Evangelho. E eu levei-a na casa dos parentes. E quando fui deixando ela na porta da casa dos parentes, aqueles parentes perceberam também um carro chegando. E ela desceu do carro já correndo e gritando: me perdoe, me perdoe, me perdoe. Parece que a espiritualidade tinha trabalhado tanto também no coração daquelas pessoas, que elas estavam tão necessitadas de perdoar e de serem perdoadas, que de lá saiu tanto de gente, de neto, de filho, de marido, de mulher. Não, a senhora me perdoa, a senhora me perdoa. E foi aquela cena maravilhosa de perdão. Assim somos nós. Reencarnamos e às vezes iludimos por tantos empreendimentos terrenos. E todos nós, indubitavelmente, viemos aqui executar, aprender um único empreendimento: a amar. E se tem uma manifestação de amor grande na Terra, é perdoar. Então essa lição vem para todos nós. Não só porque já estamos vivenciando agora, e talvez por algum atrito, alguma animosidade, algum resquício de alguma coisa que ainda temos com alguém. Porque o perdão, além de nos transportar para além de nos colocar muito do lado de Jesus e de Deus, ele trabalha algo em nós que nós precisamos muito: a humildade. Então, meus irmãos, você chegou a essa lição para todos nós aqui. Tenho certeza que a espiritualidade não errou. Não o endereço do centro, mas o endereço do nosso coração. Eu agradeço por isso. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.